A mesa estava coberta de ouro, prata e pedras que brilhavam à luz do lampião. O coronel Rodrigo respirou fundo, escondido nas sombras do corredor, esperando. Há meses alguém roubava da casa. E naquela noite ele finalmente saberia quem. Quando a porta rangeu devagar e uma figura entrou em silêncio, o coração dele disparou. Era Antônia, a cozinheira. A mão dela tremeu ao tocar as joias, mas então ela fez algo que ele jamais esperava, algo que mudaria tudo. No interior do Brasil, nas primeiras décadas do século XX, as fazendas eram pequenos reinos, governados por coronéis que tinham a palavra como lei e a honra como moeda. Eram homens de terra vermelha sob as unhas, de promessas cumpridas mesmo quando doíam, de justiça que vinha das próprias mãos quando a do governo não chegava. Naqueles tempos, a hierarquia dentro de uma fazenda era sagrada. O coronel no topo, respeitado e temido. Abaixo dele, o mordomo, o homem de confiança, guardião dos segredos da casa, o braço direito que via tudo e sabia de tudo. Depois vinham os capatazes, os vaqueiros, as cozinheiras, as mucamas, cada um no seu lugar, cada um com sua função. E quando algo dava errado, quando a ordem era quebrada, o peso caía sempre sobre os de baixo, os mais novos, os que menos podiam se defender. Era numa dessas fazendas, cercada por campos de café e pastos intermináveis, que vivia o coronel Rodrigo. Viúvo há 3 anos, desde que Dona Isaura partira, levando consigo a alegria da casa, ele tocava a vida com a firmeza de quem não tinha mais nada a perder. As joias da esposa, guardadas como relíquias, eram tudo o que lhe restava dela. Cada colar, cada anel, cada broche carregava uma memória, um aniversário, um baile, um sorriso. Mas, nos últimos meses, a fazenda respirava desconfiança. Objetos valiosos desapareciam como fumaça. Primeiro foi o relógio de ouro do avô do coronel. Depois, a prataria do jantar. Agora, peças das joias de Dona Isaura começavam a sumir também. Alguém dentro da casa estava roubando, e o coronel Rodrigo estava determinado a descobrir quem. Se você também sente que essas memórias não devem se perder, se inscreve aqui no canal e nos conta nos comentários de qual região você está nos assistindo. Vamos percorrer juntos os caminhos que fizeram o coração do nosso povo. O coronel Rodrigo estava sentado na cadeira de couro do escritório, olhando fixamente para o cofre aberto à sua frente. Dentro, onde antes havia 3 colares de pérolas, agora só restavam 2. Ele passou a mão pelo rosto cansado, sentindo o peso da idade e da solidão. 3 anos desde que Isaura partira. 3 anos dormindo sozinho naquela casa grande demais. E agora, alguém estava roubando as últimas lembranças que ele tinha dela. A raiva fervia no peito, mas ele a conteve. Raiva sem direção não resolvia nada. Precisava de um plano. Sebastião, o mordomo, entrou no escritório trazendo a bandeja com café. Era um homem alto, de cabelos grisalhos penteados para trás, postura impecável e olhar sereno. Trabalhava ali havia 20 anos. Conhecia cada canto da fazenda. Era praticamente da família. O café, coronel. Sebastião colocou a xícara sobre a mesa, notando o cofre aberto. Algum problema? Rodrigo olhou para ele, medindo cada palavra. Sumiu outro colar, e Sebastião franziu a testa, preocupado. Mais um? Coronel, isso é muito sério. Precisa chamar as autoridades. Autoridade nenhuma vai resolver isso. Rodrigo tomou um gole do café amargo. O ladrão está dentro da casa, e eu vou descobrir quem é. Dentro da casa? Sebastião pareceu genuinamente chocado. Mas, coronel, todo mundo aqui é de confiança. Era o que eu pensava. Rodrigo fechou o cofre com um clique seco. Mas alguém está me traindo. Sebastião ficou em silêncio por um momento pensativo. O senhor suspeita de alguém específico? Rodrigo o encarou. De todo mundo. Mais tarde, naquele dia, o coronel mandou chamar todos os empregados da casa.
Reuniu-os no salão principal. Sebastião, Antônia a cozinheira, Rosa a mucama, João o caseiro e mais 3 vaqueiros. Antônia estava nervosa, as mãos entrelaçadas na frente do avental simples, os olhos baixos. Ela era jovem, 26 anos, trabalhava ali havia apenas 3 anos. Viera da vila vizinha, recomendada por Dona Isaura pouco antes de falecer. Era quieta, dedicada, fazia o trabalho sem reclamar. O coronel caminhou em frente a todos, as mãos cruzadas atrás das costas, a expressão dura. Vou ser direto. A voz dele ecoou no salão. Há meses, coisas valiosas vêm desaparecendo desta casa. Primeiro o relógio do meu avô, depois a prataria, agora as joias da minha falecida esposa. Ele fez uma pausa, deixando o peso das palavras afundar. Alguém aqui é ladrão. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Ninguém se mexeu, ninguém falou. Eu dei teto, comida, salário justo para todos vocês. Rodrigo continuou, a voz ganhando dureza. E alguém retribui me roubando. Roubando não só objeto, mas memórias. Roubando pedaços da única pessoa que eu amei nessa vida. Antônia sentiu as lágrimas picarem nos olhos. A voz do coronel carregava uma dor tão profunda que cortava. Vou dar uma chance. Rodrigo parou na frente do grupo. Quem está fazendo isso tem até amanhã de manhã para devolver tudo e se apresentar. Se fizer isso, eu deixo ir embora sem envolver a polícia. Mas se eu descobrir por conta própria... Os olhos dele escureceram. Vão se arrepender. Ninguém disse nada. Rodrigo dispensou todos com um gesto de mão. Enquanto saíam, Antônia sentiu o olhar pesado de Sebastião sobre ela. Ela abaixou a cabeça e saiu rapidamente para a cozinha, o coração batendo descompassado. Se essa história já te tocou, deixe uma curtida no vídeo para ajudar ela a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir isso. Antônia estava na cozinha, descascando batatas para o jantar, quando Rosa, a mucama, entrou toda agitada. Você acredita nisso, Antônia? Um ladrão na casa. Rosa era uma mulher redonda, de riso fácil e língua solta. Quem você acha que é? Antônia continuou descascando, sem olhar para cima. Não sei, Rosa, e não quero ficar especulando. Aposto que é o João. Rosa baixou a voz, conspirando. Ele sempre foi meio estranho, vive rondando a casa de noite. Rosa, para com isso. Antônia finalmente a olhou. Ficar acusando sem prova não ajuda ninguém. Você é muito certinha, menina. Rosa revirou os olhos. Mas o coronel está certo. Alguém aqui é ladrão, e eu vou descobrir quem é. Rosa saiu da cozinha, deixando Antônia sozinha com seus pensamentos. A verdade é que Antônia estava apavorada, porque ela sabia quem era o ladrão. Tinha sido há 2 semanas. Antônia acordara no meio da noite com sede e descera até a cozinha para pegar água. Ao passar pelo corredor que levava ao celeiro, ouviu um barulho estranho. Curiosa, caminhou devagar até lá, os pés descalços silenciosos no chão de madeira. Através de uma fresta na porta do celeiro, viu algo que fez o sangue gelar. Sebastião. O mordomo estava de costas, mexendo em algo escondido entre os fardos de feno. Antônia viu o brilho inconfundível de metal prateado. Prataria. E ao lado, embrulhado num pano escuro, o formato de joias. Sebastião guardou tudo cuidadosamente, cobriu com mais feno e saiu do celeiro. Antônia se escondeu atrás de uma coluna, o coração disparado, observando o mordomo voltar para a casa como se nada tivesse acontecido. Ela ficou paralisada. Sebastião, o homem de confiança do coronel? Impossível. Mas ela vira com os próprios olhos. Nos dias seguintes, Antônia viveu num dilema terrível. Deveria contar ao coronel, mas quem acreditaria nela, uma cozinheira de 3 anos, contra Sebastião, que estava ali havia 20? Sebastião era respeitado, tinha influência, conhecia todo mundo. Se ela o acusasse sem provas sólidas, ele poderia facilmente virar o jogo contra ela. Afinal,
Ela era a mais nova, a menos conhecida, a mais fácil de culpar. E então, quando o coronel reuniu todos e deu o ultimato, Antônia teve uma ideia desesperada. Ela não ia acusar Sebastião. Ela ia devolver as coisas roubadas em segredo. Se os objetos aparecessem de volta, o coronel ficaria satisfeito. Não precisaria descobrir quem roubou. E ela não correria o risco de ser culpada. Era arriscado. Mas era a única solução que ela conseguia pensar. Você também sentiu esse arrepio? Deixe um comentário com seus pensamentos. O próximo capítulo te espera. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Antônia esperou até ter certeza de que a casa estava em silêncio completo. Eram quase 2 da manhã quando ela finalmente se levantou da cama. Colocou um xale sobre os ombros e saiu do quartinho de empregada nos fundos da casa. Caminhou na ponta dos pés até o celeiro. A noite estava fria, o vento assobiando entre as árvores. O lampião que ela carregava balançava suavemente, lançando sombras dançantes nas paredes. Chegou ao celeiro e olhou ao redor, certificando-se de que estava sozinha. Então entrou. Foi direto ao local onde vira Sebastião esconder os objetos. Afastou os fardos de feno com cuidado e lá estavam. A prataria embrulhada num pano, 2 joias de Dona Isaura e o relógio de ouro do avô do coronel. Antônia sentiu a raiva ferver. Como Sebastião podia fazer isso? Roubar de um homem que confiava tanto nele? Mas não tinha tempo para sentimentos agora. Pegou tudo com cuidado, embrulhou num avental limpo que trouxera e voltou para a casa. O coração dela batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Cada passo parecia alto demais. Cada rangido do chão, um grito. Chegou à porta da casa e entrou devagar. O corredor estava escuro, iluminado apenas pela lua que entrava pelas janelas. Ela precisava colocar os objetos de volta nos lugares. A prataria na cristaleira da sala de jantar. O relógio no escritório. As joias. Bem, ela não sabia onde ficava o cofre. Teria que deixar as joias em algum lugar visível, onde o coronel as encontrasse. Primeiro foi até a sala de jantar. Abriu a cristaleira devagar, rezando para que não rangesse. Colocou a prataria de volta no lugar, arrumando exatamente como lembrava que estava. Feito. Agora, o relógio. Caminhou até o escritório. A porta estava entreaberta. Entrou. Foi até a escrivaninha onde o coronel sempre deixava objetos pessoais e colocou o relógio ali, num lugar de destaque. Agora só faltavam as joias. Ela olhou ao redor do escritório. Onde colocar para que parecesse natural? Então viu a mesa grande no centro do escritório, onde o coronel às vezes recebia visitas. Ela espalhou as joias ali. Colares, anéis, broches, tudo organizado, como se alguém estivesse examinando. Perfeito. Pela manhã, o coronel entraria ali e veria tudo. Antônia soltou um suspiro de alívio. Estava feito. Mas quando ela se virou para sair, a porta do escritório se fechou. E então ela ouviu a voz grave, fria, vinda das sombras. Então era você. Se fosse você, faria o mesmo que ela. Nos conte abaixo. O que vem a seguir vai doer e transformar. Antônia congelou, o sangue sumindo do rosto. Das sombras no canto do escritório, o coronel Rodrigo saiu, o lampião na mão iluminando o rosto duro, os olhos cheios de decepção e raiva. Coronel, eu... Antônia tentou falar, mas a voz falhou. Quieta! Ele cortou, a voz como lâmina afiada. Caminhou até a mesa, olhando para as joias espalhadas ali. Você, a cozinheira quieta, a menina que Dona Isaura confiou tanto. Ele balançou a cabeça amargo. Eu nunca imaginei. Não, coronel, não é o que o senhor está pensando. Antônia finalmente conseguiu falar desesperada. Não? Rodrigo virou para ela, os olhos duros. Então me explica o que você está fazendo aqui, no meio da noite, mexendo nas joias da minha falecida esposa. Eu estava devolvendo.
As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Antônia. Eu juro, coronel, eu não roubei nada. Eu estava só devolvendo. Rodrigo estreitou os olhos. Devolvendo? Devolvendo o quê? As coisas que foram roubadas. Antônia apontou para a mesa. A prataria, o relógio, as joias. Eu coloquei tudo de volta. E por que você teria essas coisas para devolver? Rodrigo deu um passo ameaçador em direção a ela. Se não foi você quem roubou. Porque eu descobri quem roubou, Antônia quase gritou. E eu não sabia o que fazer. Eu tinha medo que me culpassem, então pensei em devolver tudo em segredo. Rodrigo parou, confuso agora. Você descobriu quem roubou? Sim. Quem? Antônia respirou fundo. Não tinha mais volta agora. Sebastião, o mordomo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo ficou completamente imóvel, apenas olhando para ela como se tivesse dito a maior blasfêmia do mundo. Sebastião, ele repetiu devagar, a voz perigosamente baixa. Você está acusando Sebastião, o homem que trabalha para mim há 20 anos, o homem que eu confio com a minha vida. Eu sei como soa, coronel. Antônia limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu sei, por isso eu não contei. Porque quem ia acreditar em mim contra ele? Ninguém, Rodrigo disse friamente, porque você está mentindo. Não estou. Antônia estava desesperada agora. Eu vi, coronel. Há 2 semanas, de noite, eu vi ele escondendo as coisas no celeiro, entre os fardos de feno. Foi lá que eu peguei tudo hoje. Rodrigo a estudou em silêncio, tentando ler a verdade no rosto dela. Por favor, Antônia sussurrou. Acredite em mim, eu não sou ladra, eu só estava tentando fazer o certo. Rodrigo caminhou até a janela, olhando para a noite lá fora, as mãos cruzadas atrás das costas. Pensou por um longo momento. Então, virou de volta para ela. Vou te dar uma chance de provar o que está dizendo. Você concorda com ele? Compartilhe seus pensamentos. E não esqueça de voltar. A parte mais intensa ainda está por vir. Na manhã seguinte, o coronel Rodrigo fez algo que surpreendeu toda a casa. Ele anunciou, durante o café da manhã dos empregados, que as joias tinham aparecido, que alguém as devolvera durante a noite. Agradeço a consciência de quem fez isso, ele disse, olhando para todos. Vou considerar o assunto encerrado. Sebastião, sentado à cabeceira da mesa dos empregados, sorriu aliviado. Graças a Deus, coronel. O senhor vê? Às vezes as pessoas erram, mas reconhecem o erro. Rodrigo assentiu. Às vezes. Antônia, sentada no fim da mesa, manteve os olhos no prato, o coração ainda acelerado da noite anterior. Depois do pequeno encontro com o coronel no escritório, ele a fizera prometer uma coisa. Não contaria a ninguém sobre a acusação contra Sebastião. Ainda. Primeiro, o coronel queria verificar por si mesmo. Se você está dizendo a verdade, ele dissera, então Sebastião vai se sentir seguro agora. Vai achar que está livre, e homem seguro comete erros. E se eu estiver mentindo? Antônia perguntara trêmula. Aí você sai daqui antes do sol nascer. A resposta dele fora simples e direta. Durante os dias seguintes, o coronel Rodrigo ficou de olho. Observou cada movimento de Sebastião, cada conversa, cada saída. E Sebastião estava calmo demais, tranquilo demais, como alguém que acabara de escapar de uma armadilha. No terceiro dia, Rodrigo decidiu testar uma teoria. Chamou Sebastião ao escritório e disse casual: estou pensando em vender algumas terras. Vou precisar de dinheiro em breve. Onde você acha que posso conseguir bom preço por joias antigas? Sebastião piscou surpreso. Joias, coronel? Sim, as de Dona Isaura. Não vou usar. Melhor vender. Rodrigo observou atentamente a reação do mordomo. Por uma fração de segundo, viu algo passar pelo rosto de Sebastião. Um lampejo, pânico, culpa.
Foi rápido demais para ter certeza. O senhor tem certeza, coronel? Sebastião perguntou, controlando a voz. As joias de Dona Isaura são muito pessoais. Por isso mesmo, não servem para nada guardadas. Rodrigo deu de ombros. Conhece alguém que compre? Sebastião hesitou. Eu posso perguntar. Tem um comerciante na capital que talvez se interesse. Ótimo. Amanhã eu separo as peças. E Sebastião saiu do escritório e Rodrigo ficou olhando para a porta fechada pensativo. Interessante. Muito interessante. Naquela noite, Rodrigo chamou Antônia à biblioteca. Ela entrou nervosa, as mãos sujas de farinha da cozinha. Senta. Ele apontou para a cadeira em frente à escrivaninha. Ela sentou inquieta. Você disse que viu Sebastião esconder as coisas no celeiro, entre os fardos de feno. Sim, coronel. Ainda está lá? O esconderijo? Antônia assentiu. Estava vazio quando peguei as coisas, mas o buraco entre os fardos ainda está lá. Rodrigo tamborilou os dedos na mesa. Vou fazer um teste. Vou colocar algo valioso de volta lá. Se Sebastião for inocente, não vai mexer. Se for culpado... Ele não precisou terminar a frase. E se ele pegar? Antônia perguntou baixinho. Aí vou ter minha prova. Se essa história já te emocionou até aqui, apenas espere. Deixe um like e junte-se para o próximo capítulo. O coronel Rodrigo preparou a armadilha com cuidado. Pegou um dos anéis mais valiosos de Dona Isaura, uma esmeralda grande cravejada em ouro, e na calada da noite foi até o celeiro. Encontrou o buraco entre os fardos de feno, exatamente onde Antônia dissera que estava. Colocou o anel ali, cobriu com cuidado e saiu. Agora era esperar. Passaram-se 2 dias. O coronel fingia normalidade. Continuava tratando Sebastião com a mesma confiança de sempre. Conversava sobre a fazenda, sobre as contas, sobre os planos, mas por dentro observava cada gesto, cada palavra. No 3º dia, Sebastião pediu licença para ir até a vila. Preciso comprar suprimentos, coronel. Volto antes do jantar. Pode ir, Rodrigo disse, displicente. Assim que Sebastião partiu, o coronel foi direto ao celeiro. Afastou os fardos de feno. O anel não estava mais lá. Rodrigo fechou os olhos, sentindo um misto de raiva e tristeza. Antônia estava certa. Sebastião. O homem em quem ele confiara por 20 anos. O homem que conhecia seus segredos, que dormia sob o mesmo teto, que partilhava a mesa. Ladrão. Quando Sebastião voltou da vila, o coronel o esperava no escritório. Senta, Sebastião. O mordomo entrou sorridente. Coronel, consegui os suprimentos. Já mandei João descarregar. Ótimo. Rodrigo ficou em pé, as mãos atrás das costas. Antes de você ir, tenho uma pergunta. Claro, coronel. Você se lembra do anel de esmeralda de Dona Isaura? O grande, de ouro? Sebastião piscou. Sim, lembro. Estava guardado no cofre, mas não está mais lá. Rodrigo o encarou. Você sabe onde está? O rosto de Sebastião ficou pálido. Não, coronel, não sei. Tem certeza? Absoluta. Sebastião tentou manter a voz firme, mas havia um tremor sutil ali. Rodrigo assentiu devagar. Interessante, porque eu coloquei esse anel num lugar específico há 3 dias. E hoje de manhã não estava mais lá. Sebastião engoliu seco. Talvez alguém tenha pegado. Sim, Rodrigo concordou. Alguém pegou. Ele deu a volta na mesa, aproximando-se de Sebastião. A questão é, quem? Coronel, eu não... Não minta para mim, Sebastião. A voz de Rodrigo era baixa, perigosa. Não depois de 20 anos. Sebastião se levantou agitado. Coronel, eu juro que não sei do que o senhor está falando. Então não vai se importar se eu revistar suas coisas. O pânico tomou conta do rosto do mordomo. Revistar? Mas isso é uma invasão. Eu sempre fui leal. Então não tem nada a esconder. Rodrigo caminhou até a porta e a abriu. Vamos, seu quarto, agora.
Você já teve que perdoar sem ouvir um pedido de desculpas? Compartilhe este capítulo com alguém que entenderia. O quarto de Sebastião ficava nos fundos da casa, próximo aos outros empregados, mas era maior e mais bem mobiliado. Um privilégio da posição dele. O coronel Rodrigo entrou determinado, com Sebastião atrás tentando protestar. Coronel, isso é um absurdo. Eu tenho direitos. E eu tenho direito de proteger o que é meu. Rodrigo começou a abrir gavetas, vasculhando roupas, papéis, objetos pessoais. Sebastião estava visivelmente nervoso agora, as mãos tremendo, o suor escorrendo pela testa. Não vai encontrar nada, ele murmurou. Por que não tem nada? Rodrigo revirou a cômoda. Nada. Olhou debaixo da cama. Nada. Abriu o armário, mexeu nas roupas penduradas e então sentiu algo duro no bolso interno de um casaco. Enfiou a mão e puxou. O anel de esmeralda. O silêncio que caiu foi absoluto. Rodrigo segurou o anel na palma da mão, olhando para ele. Depois ergueu os olhos para Sebastião. O mordomo estava branco como cal, a boca aberta, sem palavras. Sebastião, Rodrigo disse baixinho, a voz carregada de dor. Por quê? Sebastião balançou a cabeça desesperado. Coronel, eu posso explicar. Explica então, Rodrigo explodiu. Explica como você, que eu tratei como irmão, que eu confiei com tudo, roubou de mim, roubou as lembranças da única mulher que eu amei. Eu estava desesperado. Sebastião se curvou, as mãos tremendo. Eu tenho dívidas, coronel. Muitas dívidas. Dívidas? Jogo. Sebastião admitiu, a voz quebrada. Eu joguei, apostei, perdi tudo. E os homens, eles estavam me ameaçando. Iam me matar se eu não pagasse. Rodrigo ficou olhando para ele, incrédulo. E você achou que roubar de mim era a solução? Eu não tinha escolha. Sempre tem escolha, Rodrigo gritou. Você podia ter me contado, podia ter pedido ajuda, mas em vez disso escolheu me trair. Sebastião caiu de joelhos, chorando. Me perdoa, coronel, me perdoa. Mas Rodrigo já tinha virado as costas, o nojo e a decepção pesados demais para suportar. Junta suas coisas. Você sai daqui hoje, e se eu te ver de novo perto da minha fazenda, eu chamo a polícia. Você já viveu um momento assim? Nos conte nos comentários. Histórias também curam. 2 horas depois, Sebastião saiu da fazenda com uma mala na mão e a cabeça baixa. Nenhum dos outros empregados sabia exatamente o que acontecera, mas a notícia de que ele fora expulso correu rápido. Rosa cochichou com Antônia na cozinha. Dizem que ele roubou. Você acredita? O Sebastião. Antônia não disse nada. Apenas continuou cortando cebolas, as lágrimas nos olhos. Mas não eram das cebolas. Mais tarde, o coronel Rodrigo chamou Antônia ao escritório novamente. Ela entrou nervosa, esperando... Bem, ela não sabia o que esperar. Rodrigo estava sentado na cadeira, olhando pela janela. Quando ela entrou, ele se virou. Senta. Ela sentou. Você estava certa. Ele disse simplesmente. Sebastião era o ladrão. Antônia assentiu, sem saber o que dizer. Você podia ter me contado desde o começo. Rodrigo continuou. Podia ter vindo até mim quando viu ele no celeiro. Eu sei, coronel. Antônia baixou os olhos. Mas eu tinha medo. Medo que não acreditassem em mim. Que me culpassem. E mesmo assim, você devolveu as coisas. Rodrigo a encarou. Arriscou ser pega. Arriscou ser acusada. Só para fazer o certo. Ela não respondeu. Rodrigo se levantou e caminhou até ela. Então estendeu a mão. Antônia olhou para a mão, confusa. Obrigado, ele disse. Você salvou o que restava das memórias da minha esposa e me mostrou quem era digno de confiança nessa casa. Antônia sentiu as lágrimas voltarem. Segurou a mão dele, apertando com gratidão. Eu tenho uma proposta para você. Rodrigo soltou a mão dela e voltou para a cadeira.
Sebastião deixou um buraco aqui. Eu preciso de alguém de confiança para cuidar da casa. Alguém honesto, alguém corajoso. Antônia piscou sem entender. Eu quero que você seja governanta. Ele disse. Vai comandar a casa. Os outros empregados vão responder a você. Salário maior, quarto melhor e minha confiança total. Antônia ficou sem palavras. Coronel, eu sou só uma cozinheira. Você é mais do que isso. Rodrigo sorriu pela primeira vez em dias. Você é alguém que faz o certo mesmo quando é difícil. E isso vale mais do que 20 anos de experiência. As lágrimas finalmente escorreram pelo rosto de Antônia. Eu aceito, coronel. Aceito com muito orgulho. A verdade está aqui. E agora? Comente o que você faria no lugar dela. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças à fazenda. Antônia assumiu como governanta com uma dedicação que impressionou a todos. Ela era firme, mas justa, organizada, mas gentil. A casa nunca estivera tão bem cuidada. Rosa, que no começo ficou com ciúme da promoção da menina nova, acabou se tornando aliada de Antônia. Você merece, moça, ela admitiu um dia. Você tem coragem que eu nunca tive. O coronel Rodrigo, por sua vez, começou a sorrir de novo. Não o sorriso largo de quando Dona Isaura era viva, mas um sorriso pequeno, verdadeiro. A presença de Antônia, comandando a casa, trouxe uma leveza que ele não sentia há anos. Ele começou a confiar nela não apenas com a casa, mas com outros assuntos. Pedia opinião sobre negócios, discutia planos para a fazenda. E descobriu que Antônia, apesar de jovem, tinha uma sabedoria natural e um bom coração. Certo dia, chegou uma carta. Era de Sebastião. O coronel a abriu com mãos firmes, leu em silêncio e depois a entregou para Antônia. A carta dizia: Coronel Rodrigo, escrevo esta carta sabendo que não mereço seu perdão. O que fiz foi imperdoável. Traí sua confiança, roubei suas memórias, manchei 20 anos de lealdade. Não tenho desculpas, apenas explicações fracas que não justificam nada. O jogo me destruiu e eu, covarde, escolhi destruir você também, em vez de pedir ajuda. Estou trabalhando agora numa fazenda menor, ganhando o suficiente para pagar minhas dívidas aos poucos. Vou levar anos, mas vou pagar cada centavo. Nunca mais vou jogar, nunca mais vou mentir. Aprendi tarde demais que honra não tem preço. Não peço perdão, só peço que saiba. Me arrependo, todos os dias. Sebastião. Antônia terminou de ler e olhou para o coronel. O que o senhor vai fazer? Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse: Nada. Ele fez a escolha dele. Agora tem que viver com as consequências. O senhor não perdoa? Perdoar? Rodrigo suspirou. Perdoar não significa esquecer, Antônia. Nem significa deixar alguém voltar para sua vida. Significa só soltar a raiva. E isso eu vou tentar. Antônia assentiu, entendendo. Algumas feridas saravam, outras deixavam cicatrizes, mas a vida continuava. Você aceitaria esse final? Nos diga. 1 ano depois, a fazenda do coronel Rodrigo era a mais próspera da região. Antônia, agora com 27 anos, comandava a casa com mão firme e coração generoso. Os empregados a respeitavam, os vizinhos a admiravam. E o coronel a via quase como filha. Num domingo de sol, depois da missa, Rodrigo chamou Antônia para caminhar pelos campos. Tem uma coisa que eu quero te dar, ele disse. O que, coronel? Ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Dentro, um colar simples de pérolas. Era de Dona Isaura, ele disse. O colar favorito dela. Simples, mas bonito. Como ela era. Antônia ficou sem palavras. Coronel, eu não posso aceitar isso. Pode sim. Ele colocou a caixa na mão dela. Isaura sempre dizia que confiança é o bem mais precioso que alguém pode dar.
Você me devolveu minha capacidade de confiar. Isso vale mais que todas as joias do mundo. As lágrimas desceram pelo rosto de Antônia. Ela abraçou o coronel e ele retribuiu, batendo nas costas dela com afeto paternal. Obrigada, coronel, por tudo, por acreditar em mim, por me dar uma chance. Obrigado você, ele disse, por me lembrar que ainda existe gente boa no mundo. E foi ali, entre os campos de café e o céu azul sem fim, que Antônia entendeu algo profundo. Honestidade não era só devolver o que foi roubado. Era ter coragem de fazer o certo mesmo quando ninguém estava olhando. Era escolher a verdade mesmo quando a mentira era mais fácil. Sebastião tivera 20 anos de confiança, mas bastou uma escolha errada para perder tudo. Antônia teve 3 anos e uma escolha certa, e ganhou um lar, uma família, um futuro. Porque no fim, não é o tempo que define quem somos, são as escolhas que fazemos quando ninguém está vendo. Se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal e curta o vídeo para ele alcançar mais gente. Isso ajuda o canal a crescer. Aqui, cada história nasce da alma do nosso povo e sempre tem outra esperando por você.